Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade Explícita. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Coelho e desde já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer parte dessa família abençoada de inscritos. Já te inscreveu? Então, bora pro vídeo! E o tema do vídeo de hoje será a tentação. Pelo amor de Deus, não confundam com pecado, que não tem nada a ver, tá bom? Mais à frente eu vou explicar qual a diferença, tá bom? Então, vamos para a palavra inicial, que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 51, verso 5, em que o salmista Davi falava em suas orações o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, em que o homem, desde a sua genealogia, não é? De Adão e Eva, nós já somos inclinados mais para o mal do que para o bem. Ou seja, nós não precisamos ensinar o mal a ninguém, porque as pessoas vão sozinhas. Que muitas pessoas preferem ignorar a maneira de vencer essa natureza, né, que nos impulsiona a fazer o que é mal. E que muitas pessoas também, principalmente nos dias de hoje, têm uma visão meio equivocada do que é mal. Pois bem, o que é a tentação? A tentação, segundo a Bíblia, nada mais é do que o esforço e a dedicação que o diabo tem feito para tirar as pessoas da presença de Deus. E junto desse esforço vem-se uma dúvida: ser tentado é pecado? Não. Pecado seria ceder à tentação, pois a tentação seria apenas o convite para o pecado. Mas como saber que eu vou ser tentado pelo mal? Posso ser tentado por Deus, não? Errado! Pois lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15, diz que de Deus ninguém é tentado, e a Deus ninguém tenta, pois nós somos tentados e engodados quando atraídos pela nossa própria concupiscência, traduzindo, os nossos desejos. Mas você poderia me dizer que a culpa é do diabo por ter me tentado? Nada disso. O ato dele convidar você a pecar não interfere nem um pouco no seu livre arbítrio. Ou seja, você é que escolhe ceder à tentação ou resistir. E quando começa isso? Como eu já disse aqui no começo do vídeo, desde que a gente nasce, o diabo vem com essa perseguição de destruir o ser humano. Mas tem um momento da vida em que esta perseguição se intensifica ainda mais. E tem como ficar pior? Pior que tem. Quando você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Pois quando você é do mundo, ele nem liga, não vai se importar com aquilo que já é dele, não é? Mas quando você aceita Jesus, meu Deus do céu, parece que o mundo inteiro conspira contra você para você sair, você desistir. E aquelas pessoas que não conseguem mudar de atitude acabavam que se conformando com a vida que ele está, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E diz também lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Uma coisa que eu acho engraçado até é a visão equivocada que as pessoas têm sobre a tentação, não é? De quando a pessoa se converte a Cristo, acha que tudo que acontece, né? Tudo que acontece de ruim na nossa vida, no nosso dia a dia, seja obra do tinhoso, né? Do cramonhão, do coisa ruim. Se você perceber bem, até o diabo tem mais o que fazer do que ficar derrubando copo, queimando baião, tirar você de tempo. E se tirar, você glorifique a Deus. Não fique
glorificando o nome dele, coisa do Senhor, né? Em vez disso, você diz: amém, Senhor, abençoa, Senhor. Vamos continuar, né? Só glorifique a Deus, não fique exaltando o nome do tinhoso. E a partir desse vídeo, você que ainda não é convertido, ou talvez não saiba, mas você vai ter uma outra visão do que é esse negócio aí de tentação. A tentação é tão necessária para a vida de um cristão quanto um exercício para um atleta. Isto é, só se torna eficaz para o cristão se caso você resistir a ela. Mas tome bastante cuidado. Não banque o herói achando que você vai encarar a tentação. O diabo a gente encara, mas a tentação, fuja daquele lugar, pois o diabo vai tentar você num lugar mais conveniente possível, em que você talvez já tenha caído no mesmo buraco mais de milhões de vezes e você nem percebe. E não custa nada ele tentar mais uma vez, não é? Veja o exemplo de José. José é um dos homens que foi tentado com a mulher linda. Eu não sei como era o padrão de belezas daquele tempo, mas diz a Bíblia que era uma mulher bonita. E olha só, estava despida na frente dele. E uma das coisas mais sensatas que ele fez foi fugir daquele lugar. Olha só, pessoal, foca nesse mistério aqui. O propósito da tentação, ela é dupla. Ela tem um duplo propósito. Primeiramente, fazer o homem acreditar que Deus está mentindo. E outra, fazer com que o homem acreditasse que ele possa alcançar a mesma grandeza de Deus. Não é? Como aconteceu lá em Gênesis, em que o diabo disfarçado na serpente. Pois Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, serás como ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o diabo usou de meias palavras para enganar Eva, só que não lhe advertiu da consequência do que isso poderia trazer. Aliás, quem se importa, não é? Porque ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, ninguém vai dizer nada. Para servir de testemunho, lá no livro de Gênesis, pode ser que eu esteja usando um termo literário, não é? Que ninguém estava vendo. Só que eles não contavam com Deus, porque Deus estava vendo. Quanto mais hoje, que as pessoas pensam que só por fazer as coisas às escondidas, acham que ninguém está vendo. E pensam que por ninguém ver, logo não tem consequência. Perceba que a tentação também tem os seus objetivos específicos. Veja se você consegue identificar relacionando com a história de Gênesis. Olha só. Primeiro, questionar a autoridade de Deus. Segundo, levar o homem à desobediência. Terceiro, separá-lo de Deus completamente. Aí vem a questão: por que tamanha dedicação para tirar as pessoas do caminho de Deus? Anteriormente, quando o diabo ainda morava no céu, ele foi expulso por fazer exatamente essas mesmas coisas. E agora está fazendo com que a sua própria criação vá para o mesmo caminho. Não para te atingir, não é? Mas para atingir a Deus. Veja que Deus nos ama de uma tal maneira que o único modo de magoar o seu coração é atingir a sua criação. Porque o diabo sabe muito bem que ele vai ter o seu fim, não é? E por que não levar algumas pessoas com ele? E o motivo desse esforço que ele faz é para você envergonhar o ministério de Deus. Veja que o diabo não quer nada com você a não ser a sua destruição. Ele não vai sossegar enquanto você está abatido, caído, até mesmo no mundo mesmo. Então não queira nada com ele. Mas como eu vou estar querendo alguma coisa com ele? Preste atenção nessas táticas que o diabo tem usado contra mim e contra você. Existem 3 áreas da tentação, que são o diabo, o mundo e a carne. O diabo seria nada mais nada menos do que
quando você é tentado a rejeitar a palavra de Deus. Ou seja, ela recebe a palavra de Deus com ódio no coração. Quando você não entende a palavra, ele logo tira o que foi semeado, o que foi colocado no seu coração. E o mundo, para aqueles que dizem, você não é do mundo, você é o quê? Então, não pode nem mais pisar na terra. Não tem nada a ver. O mundo nada mais é do que a pessoa ter a visão para as coisas desse mundo. Uma dessas palavras que as pessoas levam ao pé da letra. Que na verdade, o mundo em que estamos se referindo aqui está relacionado ao livro de João, capítulo 2, verso 15, que diz o seguinte: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Mas levando em um termo geral, é ter confiança mais nas coisas relacionadas aos materiais do que nas coisas celestiais. A carne é o seu eu, não é? O seu ego ou o seu ato impulsivo das coisas, do uso exagerado de um alimento para o pecado da gula ou do pecado sexual para a lascívia ou luxúria. Pois, seja lá qual for a luta que você está passando, Deus te entende. Sabe por quê? Porque Ele veio aqui para sofrer as mesmas coisas que você, ou até mais. Pois o próprio Deus em Filho foi tentado para servir de exemplo. Leve em consideração tudo que Ele passou lá no deserto e até chegar na cruz do Calvário. Pois se Ele desistisse dessa missão, você e eu não estaríamos mais aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que você tenha aprendido e entendido a palavra. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!